Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. Tem hospital que não fica vazio nem quando o corredor está em silêncio. Eu aprendi isso numa madrugada de plantão, quando ainda trabalhava como técnico em radiologia, num hospital antigo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Não vou falar o nome verdadeiro do lugar, porque até hoje ele funciona. E eu sei que muita gente que trabalhou ali naquela época ainda prefere fingir que certas coisas nunca aconteceram. Meu nome é Rogério, na época eu tinha 38 anos e já estava acostumado com no hospital. Gente chegando quebrada, gritando de dor, família chorando na recepção, médico correndo de um lado para o outro. Depois de alguns anos, você acha que nada mais te assusta, mas assusta. O setor de raio-x ficava no fundo do prédio velho, perto de uma escada que quase ninguém usava. Era uma parte mais antiga do hospital, com parede grossa, piso frio e aquele cheiro misturado de mofo, remédio e produto químico. A sala de revelação era pior ainda. Pequena, sem janela, com uma lâmpada vermelha fraca que deixava tudo parecendo coberto de sangue seco. Naquela noite, eu estava sozinho. Era pouco mais das 2 da manhã quando me trouxeram um homem que tinha sofrido um acidente de moto, numa estrada perto da cidade. Ele chegou vivo, mas muito machucado. Tinha barro na roupa, sangue no cabelo e uma expressão estranha no rosto. Fiz o exame como sempre fazia. Posicionei o corpo com cuidado, alinhei a chapa, ajustei o aparelho e bati algumas imagens do tórax e do pescoço. Foi tudo normal, pelo menos naquele momento. Depois, levei as chapas para revelar. Eu odiava entrar naquela salinha, sempre odiei, mas naquela madrugada foi diferente. Assim que fechei a porta, tive a sensação de que o ar ali dentro estava mais pesado. A luz vermelha parecia mais fraca do que de costume, e o cheiro do revelador estava tão forte que chegou a arder o meu nariz. Coloquei a primeira chapa no líquido e fiquei esperando a imagem aparecer. No começo, veio normal, os ossos surgindo devagar, aquela sombra branca formando costelas, clavícula, coluna. Eu já tinha visto aquilo milhares de vezes. Só que naquela chapa tinha alguma coisa a mais. No canto do pescoço do homem, bem perto da cervical, apareceu uma marca escura. Pensei que fosse falha do filme, alguma sujeira, bolha, erro na revelação, mas quanto mais a imagem clareava, mais aquilo tomava forma. Era uma mão. Não uma mão de carne. Era como se os ossos de uma mão estivessem ali, agarrados no pescoço do paciente. 5 dedos compridos, tortos, fechados com força. A posição era impossível, porque ninguém estava segurando aquele homem quando eu bati o raio-x. Fiquei alguns segundos olhando, tentando arrumar uma explicação qualquer. Cansaço, reflexo, chapa ruim, qualquer coisa servia, até os dedos se mexerem. Foi pouco, só um aperto, mas eu vi. Aquela mão, dentro da imagem, fechou mais forte ao redor do pescoço do homem. A coluna dele pareceu entortar um pouco na chapa, como se alguma coisa estivesse esmagando por dentro. Meu corpo gelou. Eu larguei a pinça dentro do tanque e dei um passo para trás. A salinha estava fechada, não tinha vento, não tinha ninguém comigo, mas mesmo assim ouvi um som vindo do líquido, um barulho baixo,
como quando alguém tenta respirar com a boca cheia de água. A chapa começou a tremer dentro do revelador. A superfície do líquido fez pequenas ondas, e aquela mão que estava na imagem começou a sair do filme. Primeiro os dedos, depois o punho. Era uma coisa fina, escura, molhada, como se tivesse sido feita de osso queimado e produto químico. Não parecia um braço humano completo. Parecia o resto de alguma coisa que tinha ficado presa tempo demais naquele lugar. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. A mão tocou a borda do tanque e o metal fez um estalo. O cheiro ficou insuportável, um cheiro de pele queimada misturado com revelador velho. A luz vermelha piscou 2 vezes, e por um instante eu vi um rosto refletido na superfície do líquido. Não era um rosto do paciente. Era um homem magro, com os olhos fundos, a boca aberta e a pele escorrendo como papel molhado. Ele parecia estar tentando sair dali havia anos. Foi nesse momento que eu consegui me mexer. Fui até a porta e tentei abrir, mas ela emperrou. Nunca tinha acontecido antes. Forcei a maçaneta, bati com o ombro e chutei a parte de baixo. Nada. Atrás de mim, o barulho do líquido aumentava. Parecia que alguém estava se arrastando dentro do tanque. Então a luz apagou por um segundo. Quando voltou, a mão não estava mais no tanque. Estava na parede, do meu lado. 5 marcas molhadas começaram a descer pelo azulejo, como dedos escorregando. Eu senti alguma coisa fria encostar na minha nuca. Não foi um toque forte, foi leve, quase cuidadoso, mas eu soube, naquela hora, que se aquilo fechasse a mão em mim, eu não sairia vivo. A porta abriu sozinha, eu caí para fora da sala, direto no corredor. A luz branca me cegou por alguns segundos. Quando olhei para trás, a sala estava normal. O tanque parado, a chapa boiando no líquido. Nenhuma mão, nenhum rosto, só o cheiro forte de químico. Eu terminei aquela revelação tremendo. Quando o médico colocou a radiografia contra a luz, ele ficou quieto por tempo demais. Na imagem, além da fratura no pescoço, havia 5 marcas fundas nos ossos, como dedos prensados na vértebra. Pouco depois, o homem da moto morreu. Disseram que foi complicação do acidente, parada respiratória, essas coisas que o hospital sempre sabe escrever no papel. Mas eu vi o pescoço dele antes de levarem o corpo. Tinha marcas roxas, 5 marcas, como se alguém tivesse apertado. Dias depois, uma funcionária antiga me contou que muitos anos antes, um técnico tinha morrido naquela mesma sala de revelação. Diziam que foi acidente com produto químico. Diziam que ele caiu, bateu a cabeça e ficou tempo demais respirando aquele vapor. Outros falavam que ele foi encontrado com o rosto dentro do tanque. Eu pedi transferência no fim daquela semana. Nunca mais trabalhei com revelação manual. Hoje tudo é digital. Tudo aparece na tela, limpo, rápido, sem sala escura. Mas eu não confio, porque às vezes a tecnologia muda, mas o lugar continua o mesmo. E quando um hospital guarda dor demais, alguma coisa sempre encontra um jeito de aparecer. Antes era no filme, hoje talvez seja na tela. Segundo relato, tem coisa que não chama pelo nome,
chama pelo medo. Eu ouvi essa história de uma enfermeira antiga, dessas que passaram a vida inteira em plantão noturno e já viram mais morte do que qualquer pessoa deveria ver. O nome dela era Célia, tinha pouco mais de 50 anos na época e trabalhava num hospital público antigo em Recife. Daqueles prédios grandes, com um corredor comprido, azulejo velho e uma parte inteira que parece sempre mais fria do que o resto. Ela dizia que hospital antigo nunca dorme de verdade, mesmo quando os pacientes estão quietos, mesmo quando os médicos somem para descansar um pouco. Mesmo quando a madrugada parece parada, o prédio continua respirando, estalando, reclamando, guardando lembranças que ninguém teve coragem de tirar de lá. O caso aconteceu no fim dos anos 90. Naquela época, Célia trabalhava na ala de isolamento, no terceiro andar. Era um setor pesado, gente com doença grave, quarto fechado, máscara, luva, cuidado dobrado. Durante o dia tinha movimento, mas de madrugada tudo ficava diferente. As luzes baixavam, o corredor parecia mais longo e qualquer barulho pequeno virava uma coisa enorme. Ela carregava um bip preso no bolso do jaleco. Era comum na época. Quando alguém precisava dela, o aparelho vibrava e mostrava um número no visor. Normalmente, era ramal do hospital, telefone da recepção, alguma chamada de emergência. Mas naquela noite, pouco depois da meia-noite, o bip vibrou. Célia olhou para o visor e viu apenas 3 números. Achou estranho, pensou que fosse falha do aparelho, guardou no bolso e continuou a ronda. Alguns minutos depois, vibrou de novo. Dessa vez, ela sentiu um incômodo. Não era medo, ainda. Era só aquela sensação de que alguma coisa não se encaixava. O hospital tinha muita interferência. Aparelho velho, fiação antiga. Então ela tentou se convencer de que era isso. Só que o bip tocou pela terceira vez. Agora parecia outra sequência. 000-318. O número 318 fez Célia parar no meio do corredor. Porque o quarto 318 existia, mas não era usado havia anos. Ele ficava no fim da ala antiga, atrás de uma parede falsa, num trecho que tinha sido bloqueado depois de uma reforma. Oficialmente, era área desativada. Na prática, todo mundo que trabalhava ali sabia que ninguém gostava de passar perto daquele canto. O motivo era uma história antiga. Anos antes, o quarto 318 tinha recebido crianças durante um surto de meningite. 6 crianças ficaram isoladas ali numa noite em que o sistema de oxigênio falhou. A equipe demorou para perceber. Quando chegaram, algumas ainda respiravam, outras não. A médica responsável nunca se recuperou daquilo. Pediu afastamento, sumiu da vida pública e morreu pouco tempo depois. Célia conhecia essa história, mas nunca deu muita atenção. O hospital tem história demais. Se a gente escuta todas, não trabalha. Mas naquela madrugada, com o bip vibrando no bolso e o número 318 piscando na tela, a história voltou inteira na cabeça dela. Ela tentou ignorar, foi conferir soro, medicação, olhar os pacientes, mas o aparelho continuava chamando.
Sempre a mesma sequência: 000-318. A cada vez parecia vibrar mais forte, como se não tivesse apenas avisando. Estava insistindo. Perto de uma manhã, Célia resolveu ir até lá. O corredor que levava ao quarto lacrado era mais escuro, não porque faltasse luz, mas porque a luz parecia não chegar direito. A parede que escondia a antiga porta estava pintada da mesma cor do resto do hospital, mas dava para perceber o remendo. Era uma parede lisa demais, fria demais, como se tivesse sido colocada ali para esconder uma coisa que ainda respirava por trás. Quando Célia chegou perto, o ar mudou. O calor abafado de Recife desapareceu. O corredor ficou gelado. Não um frio normal de ar-condicionado. Era um frio de lugar fechado, de cemitério, de sala onde ninguém entra há muitos anos. Ela encostou a mão na parede e sentiu os dedos doerem. O bip vibrou outra vez. 000-318. Foi nesse momento que ela ouviu o som. Baixo no começo. Um ruído mecânico, puxado, repetitivo, como uma máquina velha empurrando o ar para dentro de alguma coisa. Depois vieram pequenos chiados, depois uma respiração fraca. Não era uma respiração só, eram várias. Célia ficou parada, com a mão na parede. Do outro lado, parecia haver camas, parecia haver aparelhos, parecia haver gente tentando respirar. Ela não ouviu frases claras, não ouviu nada que desse para repetir. Era pior. Eram sons quebrados, choros presos, aquele tipo de ruído que a pessoa faz quando quer pedir ajuda, mas já não tem força. O corredor foi ficando mais frio. O bafo dela começou a sair branco, como se estivesse no inverno. A parede suava gotículas de água e no chão começou a aparecer marcas pequenas, pegadas, pés de crianças, descalços, molhados, indo da parede até o meio do corredor e desaparecendo ali, como se as crianças tivessem parado no ar. Célia não gritou. Ela dizia, naquela hora, que o medo foi tão grande que a voz nem saiu. Voltou para o posto de enfermagem e ficou lá até amanhecer, sentada, segurando o bip com as duas mãos. Depois das 2 da manhã, ela não tocou mais. No dia seguinte, ela procurou os arquivos antigos do hospital. Não contou para ninguém no começo, só queria provar para si mesma que tinha sido cansaço. Mas encontrou o registro do acidente. A data batia e o horário também. Naquela mesma madrugada, muitos anos antes, o oxigênio tinha parado perto de 1 da manhã. As crianças tinham sido encontradas depois, algumas já sem vida. O mais estranho veio numa folha anexada ao prontuário. Havia uma anotação da médica que cuidava do caso, escrito semanas depois. Ela dizia que ainda escutava as crianças chamando durante a noite. Dizia que toda vez que tentava dormir, ouvia pequenas respirações, falhando perto do ouvido. Dizia que o quarto 318 nunca deveria ser aberto de novo. Célia fechou a pasta e voltou para o terceiro andar. A parede estava normal, sem frio, sem pegadas, sem som. Mas o bip, que estava desligado na mão dela, acendeu sozinho por alguns segundos. Na tela apareceu apenas uma mensagem:
mesmo sendo um aparelho que nem tinha capacidade de mostrar texto daquele jeito. A mensagem era curta: ainda falta ar. Depois disso, apagou. Célia pediu transferência, meses depois. Continuou na enfermagem, mas nunca mais aceitou plantão naquela ala. Anos se passaram, o hospital foi reformado. Pintaram paredes, trocaram portas, mudaram o nome de setores, mas segundo ela, o quarto 318 nunca foi aberto de verdade. Sempre aparecia um motivo, um problema na obra, um cano estourado, um engenheiro que desistia, uma licença que não saía. E talvez seja melhor assim, porque tem quarto de hospital que não guarda só cama velha e poeira. Guarda a última respiração de quem ficou preso ali. E quando a madrugada fica silenciosa demais, às vezes essa respiração ainda tenta encontrar alguém do outro lado da parede.